Bom, gente, nós estamos nesse projeto do Expresso Kids. E nós estamos nesse grande desafio, nós já começamos pela fé a obra. E nós estamos ainda nesse processo de orar para que Deus envie os recursos. Nós, como eu disse na apresentação do projeto, nós estamos fazendo uma conta separada para que você pudesse ter também um lugar onde você vai colocar os seus recursos, mas nós vamos prestar conta desses recursos para você, até para você acompanhar em que passo está o nosso levantamento de recursos. Nossa oração, e é o que nós temos pedido ao Senhor, é que Deus toque as famílias, para que a gente possa levantar pelo menos 1.000 pessoas dando R$1.000, porque o desafio lá é enorme, enorme. E se nós juntos pudermos fazer isso, eu tenho ouvido tantos testemunhos. Eu ouvi mesmo na sexta-feira um testemunho de um filho que disse: minha mãe falou para mim, olha, consegui chegar, fiz reserva, consegui chegar nos R$1.000 para poder ofertar para a criança. Ela nem tem mais filhos pequenos, mas ela tem netos. E eu creio que Deus, para alguns de vocês, talvez esse valor seja um desafio para ofertar no projeto de crianças. Mas você pode dar o valor que você propor no seu coração. Mas alguns de vocês podem olhar para esse projeto e vocês podem dizer: uau, eu tenho condições de fazer muito mais. Pastor, quanto custa uma sala dessa, que eu quero semear uma sala inteira dessa, e eu quero investir na próxima geração, e eu quero hoje orar por esse projeto. Você pode fazer as doações através do QR Code, não é no mesmo que você faz os seus dízimos e suas ofertas, é num Pix diferente, que está no QR Code, que está espalhado por aí, né? Mas também através das maquininhas de cartão, que você pode fazer parcelado e tudo mais. Também parece que tem Pix parcelado que você pode organizar para você não esquecer de fazer isso. E hoje, com muita alegria, eu quero chamar uma pessoa que vai introduzir a minha palavra, mas vai orar. Coloca para mim a tela de oração do Expresso Kids, que vai orar nessa manhã. Eu quero chamar com alegria uma grande mulher de Deus chamada Lorena, que tem 6 anos de idade. Por favor, Lorena, vem aqui. A Lorena... A Lorena é apaixonada por Jesus, a Lorena ama o Senhor, né, Lorena? Você tem quantos anos? 7. Eu disse que tinha 6, ela é muito mais velha do que eu falei para vocês. Então, e a Lorena hoje vai ter um tempo de oração para que nós oremos pelas famílias e pelo projeto do Kids. Você está animado com esse projeto, Lorena? Sim. Por quê? Por causa que daí a salinha vai ser muito mais legal. Daí as crianças já vão poder voltar para as salinhas. Ah, muito bem. Então, olha, tem que ser rápido isso, né, Lorena? Tem que ser rápido. Então, vamos orar junto com a igreja? Igreja, vamos orar juntos então, para que Deus possa derramar mesmo recursos para que a gente possa construir esse projeto. Quer segurar o microfone? Eu posso orar? Pode orar. Querido Deus, obrigada pelas famílias e que abençoe cada um que está aqui. Abençoe os pastores, todo mundo, abençoe as famílias e cuide de todo mundo que está doente e que mora na rua. Cuide de todo mundo. E que o projeto da vida plena não demore para ser pronto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uau! 7 anos. 7 anos. Você sabe o que eles estavam fazendo com 7 anos? Comendo bolacha com leite. Nem orar não oravam. Nem orar não orava. Agora você, 7 anos, Lorena. Que orgulho que nós temos de você. Deus abençoe, tá bom? Quer voltar para lá? Ou você quer pregar comigo aqui? Ele quer pregar comigo aqui, gente. Oi? Você quer pregar comigo aqui? Ai, meu Deus. Eu arrumei um auxiliar. Então, ó, traz uma, ela vai, hoje eu vou deixar ela pregar. Traz uma poltrona aí, deixa ela sentadinha aqui do meu lado, tá bom, Lorena? Ou você quer assistir dali da frente? O que você acha?
Ela quer ficar comigo. Amém, é isso. Então, ó, alguém vai trazer uma cadeira, a Lorena vai ficar comigo aqui, amém? Glória a Deus. Traz uma cadeira alta para ela ficar na minha altura aqui, ó. Vai ficar aqui na minha altura. Eu nunca fiz isso, meus filhos vão dizer assim, você não deixava fazer isso, né? É que vocês não eram menina, menina consegue tudo de nós. É por isso que eu vou ter uma netinha em nome de Jesus. Olha aí, a Lorena vai pregar com o pastor hoje. Só se comporta com esse vestido aí. Aí, muito bem. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E a hora, Lorena, que você pensar assim, pastor, cansei, tá? Porque o pastor vai pregar 2 horas hoje, você vai pensar assim, meu Deus, prefiro ouvir meus professores lá no Kids. Então, a hora que você falar assim, sabe, cansei, pastor, estou bem assim, você me dá só uma batida assim, ou grita que daí eu te desço, você pode voltar lá, tá bom? Bom, gente, eu quero compartilhar com vocês hoje, numa sequência do que nós falamos semana passada. Semana passada falamos sobre o maravilhoso conselheiro, o Espírito Santo. O quanto ele nos guia e o quanto nós precisamos da direção dele para que a gente possa ter segurança no processo. Porque só ele vê além da curva. Nós falamos sobre o maravilhoso Espírito Santo, o maravilhoso conselheiro. Ele vai e nos resgata as verdades da Bíblia. Nós somos guiados pela palavra, então ele revela a palavra. Nós falamos que o maravilhoso conselheiro é esse guia, é esse amigo. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um dos principais atributos que foi revelado do Filho de Deus quando Deus anunciou que ele viria para essa terra. Então, em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim as Escrituras Sagradas. Vocês têm aí? Senão eu posso ler aqui. Amém ou não? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, falamos semana passada, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre o atributo de Cristo, que é o Príncipe da Paz. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui hoje podem dizer que você precisa de paz. Alguns de vocês estão no momento tranquilo da vida de vocês, estão dizendo, todo mundo precisa de paz. Irmãos, mas eu tenho encontrado vez após vez, em algum momento da vida, quase todas as pessoas estão dizendo, eu preciso de paz. Pessoas que estão sendo encontradas em momentos desafiadores da sua vida, é óbvio que ela vai precisar de paz. Mas às vezes tudo que um ser humano está debaixo de um chuveiro às 3 da manhã, quando ele não consegue dormir, ele diz, Deus, eu preciso de paz. Às vezes as coisas ao redor estão bem, mas às vezes as coisas dentro estão mal. É uma insegurança que você não sabe explicar. Algumas pessoas que a gente encontra por conta da agitação do trabalho, ela está numa correria, mas a paz não é você estar em calma, a paz não é você estar numa rede, em um lugar descansando. E muitas pessoas dizem, estou numa correria, o que você precisa? Estou precisando um pouco de paz. Algumas pessoas estão enfrentando diagnósticos ruins, outras estão enfrentando inseguranças financeiras, então ainda que você sabe que vai precisar se mover para mudar essa situação, mas tudo que você precisa é de paz para se mover e para mudar essa situação. Então o que eu percebo é que não é apenas cansaço físico, não é apenas uma questão de insegurança, não é apenas o caso de uma situação mudar, porque às vezes a situação muda e a paz não vem. E é por isso que a maioria das pessoas dizem, eu preciso de paz. Paz no casamento, paz nas finanças, paz para o futuro, paz em relação ao meu passado que fica me acusando, eu preciso de paz. A palavra aparece com tanta frequência que ela quase perdeu o peso. Ela quase não tem o verdadeiro significado.
Porque paz parece uma coisa que a pessoa precisa em qualquer circunstância e situação. Mas é interessante que a palavra paz, ela não é um luxo emocional que você vai ter quando você está agitado. Ou para quem tem tempo para meditar, então a pessoa vai estar em paz. Não, paz não tem a ver com isso. Ela é uma necessidade tão profunda do coração do homem, que Deus, quando foi se referir ao seu filho, Ele disse: um dos atributos do meu filho será príncipe da paz. A Lorena é a princesa do arco, Cristo é o príncipe da paz. Ele é o único que pode nos dar paz, e Deus nos chama atenção para isso. Ele poderia ter dito: meu filho será o príncipe do sucesso, o príncipe da saúde, o príncipe da provisão. Mas ele disse: ele tem um governo, e ele então será o príncipe da paz. O príncipe da paz. Como se Deus soubesse que tudo que o homem mais precisaria na sua vida é ter paz. Nos momentos mais difíceis, tudo que nós precisamos é de paz. Nos momentos de maior alegria, ainda no meio da agitação, a gente não quer ter uma agitação momentânea, a gente precisa ter paz. E é por isso, irmãos, que quando Deus nos chama para essa paz, Ele não está dizendo: eu vou te dar felicidade, sucesso, saúde, tranquilidade. Eu vou te dar uma paz. E eu quero com vocês ir nessa jornada de entender o que é paz. Irmãos, o que me chama tanta atenção nisso é que depois de 2000 anos que o príncipe da paz veio, o príncipe da paz nos deu então clareza de salvação. O príncipe da paz deu uma transformação na nossa vida. Tantas pessoas ainda vivem sem paz dentro das nossas comunidades cristãs, dentro das nossas famílias evangélicas, dentro das nossas realidades. Quantas pessoas vivem sem paz? Se Jesus veio, Ele é o príncipe da paz, e nós deveríamos ter paz completa em Deus. O problema está naquele que veio ou aonde nós estamos procurando? Ou aonde nós estamos tendo expectativa de que a paz venha? Alguns de vocês podem dizer: eu não tenho paz porque isso. Se isso acontecesse, então eu teria paz. Então nós estamos encontrando paz no lugar errado. E da maneira errada. Será que não é isso que está acontecendo? Eu quero compartilhar com vocês um pouco de que momento essa profecia foi falada. Eu disse semana passada um pouco sobre Isaías, esse profeta que pregou durante o reinado de 4 reis, no reino do norte. Eles estavam saindo de um capítulo 8 de Isaías. Diz que aonde havia tremendas trevas, Deus trouxe luz. Aonde estava o momento mais difícil, Deus então enviou a luz. Hoje nós cantamos: quando eu olho para ti, sou radiante, Senhor. Então, devo olhar para ti. O que é interessante é que Isaías está pregando uma mensagem num dos momentos em que o reino do norte está quase para ser tomado pela Síria, devastado pela Síria. Eles estão debaixo de problemas financeiros, eles estão debaixo de famílias destruídas, eles estão ouvindo as vozes erradas, eles estão ouvindo profetas falando sobre muita coisa. Então Deus entra com uma palavra profética. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus muitas vezes no meio do teu caos vai trazer uma palavra profética, e você pode decidir ouvir, ou você pode decidir manter-se no lugar de tormenta. Uma palavra não é apenas uma palavra. Uma liberação de Deus não é apenas uma liberação de Deus. Ela nos guia para o próximo capítulo. É por isso que, se você for ver progressivamente o livro de Isaías, no capítulo 8 ele está falando: no meio das trevas, então eu fiz radiar a luz, eu fiz a luz vir e romper com as trevas.
No capítulo 9, ele traz a revelação. Então, um filho vai ser dado. E o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ali é mais do que apenas um versículo de impacto. Ali é Deus e o céu entrando na terra. Irmãos, às vezes nós achamos que é apenas uma música, mas é o próprio Deus curando a nossa alma. Às vezes a gente acha que é apenas o pregador aqui ministrando a vocês, mas é Deus trazendo algo que você está tanto pedindo a Deus. Você diz: Deus, hoje tudo que eu precisava era de uma palavra sobre paz, e de repente vem a palavra sobre paz para a sua vida. Deus então muda capítulos da nossa vida, mas eles recebem essa verdade de Deus. O povo vivia sobre ameaça, o povo estava vivendo o tempo todo sobre o perigo da invasão, debaixo de lideranças corruptas, sob um peso de um futuro que parecia que não teria expectativa de melhora. Irmãos, e é isso que a palavra de Deus nos diz. Ele diz: tem um príncipe da paz. Jesus é tudo para nós, ele é um maravilhoso conselheiro, mas ele é o príncipe da paz. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre qual é a origem dessa palavra paz, shalom, palavra muito usada por nós, shalom. Em Israel, toda vez que você se encontra com alguém, eles cumprimentam e eles também dizem shalom. Shalom é quando você está liberando algo para uma pessoa, você está dizendo que tenha paz. Mas o original dessa palavra não é apenas só algo do tipo: você vai ter calma emocional, você vai ter tranquilidade emocional. No pensamento hebraico, essa palavra no original, shalom, não é simplesmente ausência de conflito. Shalom não é você não ter problema, não é você não ter confusão, não é você não ter rolo para resolver, não é você estar tudo bem. Shalom, aqui no hebraico, engloba algo como uma inteireza, uma completude, um bem-estar total. A condição de alguém que está em pleno funcionamento com Deus. Pleno funcionamento com Deus, mas também pleno funcionamento com os outros. Por isso que paz, na língua hebraica, está dizendo: você tem paz com Deus, você tem paz com o próximo e você tem paz consigo mesmo. É por isso que uma pessoa, quando fala para o outro shalom, ela está dizendo: eu só posso fazer isso porque eu tenho paz com Deus, porque eu tenho paz comigo mesmo para poder cumprimentar você, e eu tenho paz com você. Você não em Israel eles não falavam shalom para todo mundo, eles falavam shalom. Por isso que no Velho Testamento falavam shalom apenas para aqueles que eles tinham paz, relacionamento. É por isso que muitos que demonstravam seu desinteresse pelo próximo, eles olhavam para o outro lado, eles mostravam que eles estavam entristecidos com alguém quando eles colocavam a cinza sobre a cabeça, porque eles não tinham paz, eles não tinham shalom. Irmãos, então quando Cristo vem, ele é chamado de príncipe da paz. Ele não está te dando apenas uma calma emocional. Acalmou. Não, não é sobre isso. É sobre uma plenitude. É sobre uma vida plena. É sobre uma disposição do coração que você olha para Deus e diz: eu tenho paz com Deus, mas eu tenho paz comigo mesmo. Eu tenho paz com o próximo. A paz que Cristo veio para dar não é um sentimento emocional, porque nós vamos ter no meio de momentos de profunda paz, insegurança, desespero, medos. Mas então eu retorno para o lugar onde a paz é verdadeira. É interessante que, não por coincidência, eu preguei sobre isso no Natal, não por coincidência, quando Deus decidiu enviar Cristo para a terra, os anjos declararam o que ele seria para todos nós. E ele diz, a primeira coisa que fala sobre Jesus, que os anjos cantam, em Lucas capítulo 2, versículo 14. Eu preguei no Natal sobre o grande coral do céu. Fala assim, Lucas capítulo 2, versículo 14. Nós temos? Não temos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Irmãos, o Evangelho está dizendo que quando Cristo vem, tem que ter paz na terra entre os homens, mesmo no momento de guerra. E eu quero entrar com vocês sobre essa paz que o Príncipe da Paz nos traz. Eu quero falar sobre algumas dimensões dessa paz. E a primeira dimensão eu quero chamar de paz com Deus. Diga comigo, paz com Deus. E esse é o problema mais profundo que precisa ser resolvido. E alguns de vocês já resolveram ele. Alguns de vocês já têm isso claro no seu coração. E alguns de vocês resolveram com Deus, mas não se apropriaram dessa paz. E a gente precisa ir um pouquinho mais fundo nisso. Irmãos, antes da gente ter paz por dentro, antes da gente resolver um problema externo, nós precisamos ter algo mais profundo, uma paz mais profunda. E aqui está o segredo de tudo que eu vou falar a partir de agora. Porque sem isso não tem paz. Sem essa paz com Deus, você não vai ter paz com mais ninguém. Sem você ter paz com Deus, você não vai ter paz consigo mesmo. Seu passado vai retornar, suas culpas vão retornar, seus medos, ainda que você mande embora, de vez em quando eles voltam. Porque se você não resolve isso, e é por isso que precisamos nomear essa paz. Todo ser humano, ele carrega em si uma inquietação que não é apenas emocional ou psicológica. Ela é de natureza espiritual. Todo ser humano, ainda que queira resolver com terapia, queira resolver com um aconselhamento, queira resolver com provisão, com aumento de salário, com conquista, com compra de alguma coisa, não vai resolver. Porque a questão de paz é mais profunda. Agostinho, que foi um dos grandes pensadores e teólogos do quinto século, ele disse algo, ele diz: Senhor, por favor, tu fizeste-nos para ti, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Irmãos, essa é a maior verdade que o ser humano tem. Ele foi feito para Deus. Enquanto ele não estiver em Deus, o coração dele vai estar inquieto. Enquanto ele não estiver em Cristo, ele vai ter agitação, ele vai ter tormenta, ele não vai conseguir ser equilibrado por muito tempo, ainda que ele seja terapeutizado, o que é uma grande coisa, mas sem paz com Deus, sem essa aquietação que vem de quem nós somos. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração não estará quieto até que nós nos voltemos para ti. Irmãos, escute isso. Isso não é uma questão, a paz não é uma questão, ou essa inquietação não é uma questão de você ter caráter ou não. Essa inquietação é uma ausência de um Deus que, se não entrar em você, não existe paz com Ele. Então nós resolvemos isso em primeiro lugar. E para alguns de vocês, talvez isso seja chover no molhado. Porque você diz: pastor, eu já tenho paz com Deus, já entreguei minha vida para Cristo. Mas existe uma forma de entender por que Deus estabeleceu esse padrão. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, Paulo, ele não apenas articula todo o pensamento, mas ele dá o diagnóstico de uma pessoa que não tem paz. Então ele diz algo, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa esse versículo. Irmãos, veja que paz não vem antes de um encontro com Deus. Tem gente que diz assim: eu preciso ter, e eu vou trocar essa palavra paz por algo que te atormenta e te inquieta. Tem gente que diz assim: para eu estar em Deus, eu preciso primeiro resolver o problema desse vício. Eu preciso primeiro resolver esse problema da sexualidade. Eu preciso primeiro resolver esse problema dos meus erros. Eu não vou conseguir ficar sem fazer isso, sem pecar dessa forma. Não, a vida cristã é muito desafiadora, eu vou ter que abrir mão de tudo isso.
não tem a ver com isso, meus irmãos. Nós não temos uma decisão de deixar as coisas que nos tiram a paz primeiro. Porque a paz vem depois, a paz é secundária. O que vem primeiro é a justificação pela fé. O que é justificação? O apóstolo Paulo usa a palavra justificação. É como alguém que está no tribunal e ele está com uma dívida, ele está para ser sentenciado e ele é culpado. Ele se assenta na frente do juiz, o juiz abre o livro e quando ele vai olhar o nome dele e diz, foi pago. Inocente. Ele diz, não, mas eu sou culpado. Não, mas aqui está dizendo que é inocente. Mas como assim? Ele diz, não, porque alguém pagou no seu lugar. Alguém se pôs no seu lugar, alguém pagou a dívida no seu lugar. O apóstolo Paulo, quando usa essa expressão justificados, a palavra original é alguém no tribunal que teve a sua dívida completamente paga. E ela entrou então agora num novo status de lei. Ela entrou então agora num novo status. Eu quero usar a palavra certa para isso, porque eu não sou da área jurídica. A palavra que o apóstolo Paulo está usando no original é diklaiô. Paulo está dizendo que paz com Deus não é um estado de espírito, é uma mudança de status legal diante de um tribunal. Irmãos, eu tenho ouvido vez após vez algumas pessoas dizendo assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu tinha uma sentença e quando eu fui lá, o tribunal diz, não, no sistema não aparece nada, você não nos deve nada. Eu vi histórias que eu não posso contar para vocês, de pessoas que se converteram dentro da prisão, frequentam nossa igreja hoje, e ela se arrependeu depois de erros gravíssimos. Quem sabe um dia ela pode contar o testemunho dela aqui. Mas ela disse, depois, pastor, de ter pago boa parte da minha pena, mas depois de ter me arrependido dentro do complexo prisional, encontrado Jesus me deu uma palavra que Ele iria me libertar. Eu disse, como isso vai acontecer? Algo sobrenatural acontece e diz que quando ela foi aqui no fórum, o que ela devia por muitos anos, ela chegou lá e ela disse, foi pago, não tem nada, não tem, teu nome não está mais aqui, não sei, não existe mais nada. Existem coisas que parecem ser burlar a justiça, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre, existem coisas que quando Deus faz, irmãos, até sistemas podem mudar. É quando se você tivesse uma dívida, ligasse lá para a empresa e a empresa falasse, não consta mais nada no teu nome. O duro é quando você nem deve e eles colocam o teu nome lá. Você já pagou a dívida e o teu nome ainda está lá. O apóstolo Paulo está dizendo, você sai de um status legal diante desse tribunal. E eu quero dizer para você, irmãos, o que nos faz sermos justificados é o sangue de Jesus. Enquanto você não entrega a sua vida para Cristo e anda com Ele, você vai viver em ausência de paz. É aquela paz emocional, aquela paz psicológica. Mas irmãos, quando você é justificado, você mudou de status. E eu quero que você pegue isso no teu espírito. Alguns de vocês, a primeira coisa que precisa entender é essa paz, essa justificação que nós temos pela fé. Para termos paz com Deus, porque isso resolve a separação que nós tínhamos de Deus. Nós estávamos separados de Deus, éramos culpados. E vamos ao tribunal para sermos condenados. Quando chega lá, nós fomos absolvidos, não existe mais dívida. Quem pagou? Cristo pagou essa dívida. E não porque Ele minimizou o nosso pecado. Não, foi pouco que Ele fez, Ele merece então ser livre. Não, Ele não é grande coisa o que Ele fez. A gente fez coisa pior. Não é sobre minimizar o pecado, mas é sobre pagar a nossa dívida. É sobre levar no madeiro os nossos pecados. É sobre ter sofrido de uma forma piedosa, massacrante pelos nossos pecados. Para que eu e você, nele, em Cristo Jesus, tivéssemos paz com Deus. Então, para você ter paz com Deus, não é sobre o quanto de devocional você faz. Para você ter paz com Deus, não é o quanto você erra mais ou erra menos. Para ter paz com Deus, não tem a ver sobre justiça própria.
Não é a semana que você foi mais perfeito, então você tem mais paz com Deus. E a semana em que você caiu, você não tem paz com Deus. Não é sobre isso. Aqui, o fato de sermos justificados é que já teve um decreto. Isso não muda. O decreto é: você não é mais alguém condenado. E a Bíblia diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você é uma nova criação. Você saiu de um status e você foi para outro. Então, andar com Deus, se entregar para Deus, é a coisa mais importante que alguém pode viver. Irmãos, é a coisa mais poderosa que alguém pode viver. E se você entendesse o passo que você deu de salvação e o que isso traz para você, semana passada eu disse: depois da salvação você tem um maravilhoso conselheiro. Mas depois da salvação você tem a justificação que te dá paz com Deus. E quem te dá essa paz? O príncipe da paz, Senhor Jesus Cristo. A partir daí, irmãos, aí é posicionamento, que é a próxima parte que eu quero falar com vocês. Mas ninguém ganha paz com Deus pelo que faz, pelo tanto que ora, pelo tamanho do seu dízimo, pela forma com que você se entrega. Ninguém ganha paz com Deus por isso. Tá bem, Lorena? Tá bem? Paz com Deus. Quer descer ou quer ficar aí? Lorena, quer ficar aqui? Amém. Glória a Deus. Irmãos, por isso essa justificação é o que Cristo fez por nós. Ele tirou-nos de um status e nos colocou em outro. Irmãos, isso não é uma pregação de domingo apenas. Isso daqui é um posicionamento espiritual, que se você voltar hoje para sua casa, dizendo: Senhor, eu fui limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Agora tem pessoas que tiveram essa justificação, mas elas têm um posicionamento de esforço próprio. Ainda tem pessoas que depois de justificadas, depois do tribunal ter dito: você não deve nada, essa pessoa ainda diz: não, mas eu quero ainda continuar fazendo trabalho comunitário aqui. Não, eu quero ainda continuar pintando os muros aqui. Não, eu quero ainda continuar trazendo as cestas básicas para pagar as minhas... Tudo isso pode ser como ajuda, como uma disposição do coração, mas não para pagar a sua dívida. Quantos são comigo? Dizem amém. Irmãos, não há o que você faça que te dê paz com Deus. Se você não entrega a sua vida para Jesus e anda nele, nunca você vai ter paz com Deus. E a paz com Deus é aquela coisa que te alegra quando você sabe que está nele, mas te atormenta quando você sabe que você está rompendo alguma coisa com ele. Irmãos, muitas pessoas que vivem tentando conquistar essa paz, elas se frustram e elas vão embora. E a paz não depende de nada disso, ela depende de Cristo Jesus, e isso você já tem. E se você não tem, eu digo para você: nunca haverá paz sem o príncipe da paz. Venha para ele o mais rápido que você pode. Corra para ele imediatamente, porque sem paz com Deus não vai ter paz interior. A segunda paz da dimensão do príncipe da paz, se uma é paz com Deus, a outra é a paz de Deus. Diga comigo: paz de Deus. Essa paz, ela vem de dentro para fora. Agora, irmãos, essa paz é a paz que o mundo não pode dar. É uma paz que uma pessoa do mundo não vai ter. Porque a paz do mundo é baseado em circunstâncias. Se as coisas estão bem, então a pessoa tem paz. Se os relacionamentos estão bons, então ela diz: ah, não, estou em período de paz. Se as coisas aparentemente estão calmas, então ela diz: estou em período de paz. O mundo não consegue entender a paz, e às vezes a gente confunde essa paz, porque a paz que Deus dá é uma paz interna, ela vem de dentro para fora, e não é uma paz por um tempo. É aquela paz que quando ela vem, mesmo que a conta esteja no vermelho, dentro você está dizendo: Deus, eu sei que eu tenho coisas do lado de fora para resolver, mas aqui dentro eu estou em paz. Mesmo quando um diagnóstico muito ruim vem, mesmo quando bate à tua porta uma tragédia,
Mesmo quando a situação diante dos seus olhos parece que não tem solução, então o maravilhoso conselheiro revela para você a justificação que você já recebeu e que você tem paz com Deus, e a paz que Deus te deu não é externa, ela é interna. E se você tem Cristo, você tem tudo. Você vai passar pelo vale. Por isso, irmãos, paz não é apenas passos verdejantes. Paz também é o vale da sombra da morte, aonde você passa com Deus e você não é atingido, aonde tem uma proteção no teu coração. Por isso é algo interno, essa paz de Deus, que só Ele pode dar, é uma verdade interna do coração. Irmãos, não é aquela paz apenas quando você está de férias. É aquela paz que você está no meio da tormenta. Eu quero chamar isso de uma paz totalmente genuína, real, que o mundo não consegue ter. Por isso João expressa as palavras de Jesus no capítulo 14, versículo 27. Ele diz assim, e Jesus estava na véspera da crucificação quando ele dá esse texto, João 14, 27. Ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz eu dou para vocês, e eu não a dou como o mundo a dá. Então, não atormente o seu coração, nem fique com medo. Eu não a dou como o mundo a dá, por isso não tenha temor no seu coração. Irmãos, essa paz que Jesus está dizendo, e ele faz uma distinção. Ele diz, existe uma paz que o mundo dá e uma paz que eu dou. Por isso é a paz de Deus. A diferença não está na intensidade da paz. O mundo dá uma paz menor do que a paz que Deus dá. Não, não é isso. Existe uma questão territorial. A paz que o mundo dá é do lado de fora. E a paz que Deus dá é do lado de dentro. A paz que o mundo dá precisa de uma alegria externa. A paz que Deus dá, ela é profunda e ela é do lado de dentro. E é por isso, irmãos, que ele não está dizendo que é ausência, shalom não é ausência de conflito. Shalom é quando você está no chuveiro às 3 da manhã chorando, dizendo, eu não vou aguentar isso, Senhor. Senhor, eu não vou suportar isso. É quando você sabe que vai levantar e vai ter que tentar uma oportunidade de novo para vender, uma oportunidade de novo para crescer, uma oportunidade de novo para se estabelecer, e teu coração está completamente aflito, e você sabe que você tem paz com Deus. Mas você naquela manhã está dizendo, Senhor, eu preciso da paz de Deus. Porque eu já tenho paz contigo, mas agora eu preciso da tua paz, a paz de Deus na minha vida. E de repente, irmãos, é um batismo no teu coração, que você diz, Deus, como no meio da tormenta eu estou em paz. Essa semana eu mandei uma mensagem, a pastora Tânia, o Emanuel e a família deles estão enfrentando uma batalha com a Emanuela, ela é uma das irmãs que traduz aqui a língua de sinais, o Libras, e ela está enfrentando um câncer bem desafiador. Talvez ela esteja assistindo esse culto agora no hospital, e ela está num processo bem desafiador no hospital. E obviamente a família está orando, todos nós estamos orando, crendo no milagre. E eu estava um pouco preocupado com o Emanuel, o marido da Tânia, nossa pastora aqui. E o Emanuel é um homem de Deus, ele que dá as aulas do Apocalipse, um homem cheio do Espírito Santo. Mas o Emanuel estava com poucas palavras, eu estava um pouco preocupado, encontrei ele algumas vezes, perguntando para ele aqui no WhatsApp. Mas teve um dia que ele estava bem tenso. Ele disse, pastor, está muito difícil a coisa. E ele derramou o coração dele ali, e tudo que o Emanuel não tinha naquele momento era paz. No outro dia eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, daí Emanuel, como que você está passando por esse momento? Está pesado? Ele disse, muito pesado, pastor. Mas eu estou na presença de Deus, ele está jejuando, ele está buscando o Senhor, ele está fazendo o que todo cristão faz no momento de desafios. E ele disse, pastor, estou saindo do hospital agora. O quadro mudou de ontem, antes de ontem para hoje. E nós cremos que Deus pode curar a Manu em nome de Jesus.
mas o quadro não tinha mudado quando o Emanuel me mandou a mensagem. E o Emanuel disse para mim: pastor, eu saio daqui com uma paz que eu não sei de onde veio. Só pode ter vindo de Cristo, porque ao redor tudo está igual, mas aqui dentro, pastor, eu saio com uma paz que está trazendo tranquilidade para todo o meu ser. Sabe o que é essa paz, irmãos? É a paz de Deus. É a paz de Deus que te tira de um território externo e te coloca num território interno, a paz que vem de dentro. Por isso que ele diz: eu não dou a paz que vocês merecem, eu dou a paz que o mundo não pode dar. É a mesma que acalmou o mar enquanto ele estava com ondas revoltas, e todos os discípulos no barco estavam atemorizados, desesperados, diante da tormenta, diante do caos. Então Jesus, descansando, dormindo no barco, a tempestade do lado, tudo revolto, e Jesus descansando. Então eles vão acordar Jesus, e ele diz: vocês não têm fé? Porque, e ele então estava preparando aqueles discípulos para entenderem que a justificação pela fé, a paz com Deus, vem antes do problema ser resolvido. No meio do problema, se você tem paz com Deus, você vai ter a paz de Deus. Essa paz que se assemelha a Cristo, no momento em que você não vai perder mais o teu sono, você sabe, amanhã Deus vai acalmar a tempestade. Irmão, se talvez você está perdendo o teu sono por alguma questão nesses últimos dias, eu quero dizer para você: restaure a tua paz com Deus e receba a paz de Deus na sua vida. E por último, eu quero falar sobre a paz que excede todo entendimento. Diga comigo: paz que excede todo entendimento. Irmãos, essa talvez seja a dimensão sobrenatural. A primeira dimensão, ela já é decretada. Quem acessa o tribunal de Deus já recebeu justificação, que automaticamente vai ter a paz de Deus dentro e não fora. Mas existe algo que é sobrenatural, que é uma paz que excede todo entendimento. E ela foi escrita em um dos contextos mais improváveis da Bíblia. Porque Paulo, quando fala sobre ela, ele fala quando ele está preso, acorrentado a um soldado romano. E quando ele escreve as cartas aos Filipenses, que os teólogos dizem que é a carta mais alegre de Paulo. Todos chamam essa carta de a carta da alegria no momento mais difícil de Paulo. Paulo preso escreve a carta mais alegre, a carta aos Filipenses. E ele escreve assim aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Ele estava preso, acorrentado a um soldado romano. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e agradecendo a Deus com ação de graça. Gente, quem agradece no meio da prisão? Apresentem agora seus pedidos a Deus. Oração, súplica, ação de graças e apresentar a Deus as suas necessidades. Isso aqui, só nesse versículo a gente podia falar sobre oração e os passos que você vai dar na oração. Agora, o próximo versículo, versículo 7, ele diz: e a paz de Deus. Depois que você ora, suplica, apresenta a Ele seus pedidos, a coisa continua do mesmo jeito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre uma paz que excede todo entendimento, ele está dizendo: tem uma paz que é tão sobrenatural, que você não entende, mas você está com paz com Deus, a paz de Deus, e no meio da circunstância, preso, acorrentado, no momento difícil, você ainda está tendo uma paz que você não entende. Todo mundo diria: vai ter uma crise de nervos. Todo mundo diria: esse vai negar a Deus. Todos ao seu redor só estão esperando você blasfemar contra Deus.
ou desistir. O que acontece aqui é que tem uma paz que excede todo entendimento, mas que vem de um lugar. O sobrenatural não acontece sem uma pressão. Escute isso. O sobrenatural não acontece sem uma pressão. O apóstolo Paulo então está dizendo: tem algo que vocês precisam fazer. Versículo 6, coloca para mim de novo versículo 6. Tem algo que vocês precisam fazer. Primeiro, não andem ansiosos. Hoje a pastora Naine, ou alguém foi você que acho que orou, né, amor? Pastora Naine, me respeita, tá? Olha só. Tá tudo bem? Tá, né? Quer descer? Mas você foi gigante, você foi vitoriosa. Não é, gente? Vamos dar um aplauso para... Dá um beijo aqui no pastor, Lorena. Tchau, pastor. Tchau, viu? Deus abençoe. Foi linda a tua oração, tá, Lorena? Ai, meu Deus, minhas netinhas, Jesus amado. Irmãos, aonde eu estava agora? Estava falando sobre o que você orou. Né? Diz, talvez alguns de vocês estejam ansiosos. Foi você que falou isso? Alguns de vocês estão ansiosos. E a Bíblia diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, irmãos, em tudo que você fizer, entra em oração, suplica. Sabe o que é a súplica, irmãos? É naquele momento, e volto a falar sobre o chuveiro às 3 horas da manhã, e eu não sei porque estou repetindo isso algumas vezes, mas algumas vezes no chuveiro de madrugada, é que a súplica que ninguém pode ouvir, as lágrimas que ninguém pode ouvir, os gritos que você precisa fazer debaixo do chuveiro, ou quando você está sozinho, você não vê a hora que todo mundo saia para você poder suplicar a Deus. Agora existe na hora da ansiedade um desespero que é solitário, um desespero que é só grito, um desespero que não vai para ninguém, uma oração que não sobe para ninguém, lágrimas que não são derramadas nos pés de ninguém. O mundo busca a paz tentando algo que ninguém está ouvindo, apenas gente que não resolve. Mas nós sabemos que nós temos um Cristo, um Deus, o príncipe da paz. E ele diz então, em tudo orem. A súplica, ela sobe um nível da oração. É um desespero, é um clamor, é algo que vem das suas entranhas. E ele diz, então, com ação de graças, depois de tudo isso, você diz: Senhor, o meu coração está pesado, minha alma está profundamente angustiada. Foi isso que Jesus disse. Jesus entra para orar ao Pai, e ele fala para o Pai: meu coração está angustiado. Ele está na súplica dele. E então o que Jesus faz? Ele diz: Senhor, mas em tudo seja feita a tua vontade, porque a sua vontade é a melhor. O Senhor tem planos melhores para mim. E se eu tiver que passar pelo fogo, eu não me queimarei. Se eu tiver que passar pelas águas, eu não me afogarei. Irmãos, existe um lugar onde você dá graças a Deus e você confia em Deus e você estabelece o caminho, que Ele é soberano. Então você diz: Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, Senhor. Então, irmãos, porque você tem paz com Deus, você está debaixo de tormenta e parece que naquele momento não tem a paz de Deus, vem uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. E você não entende por quê. De repente você está dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor é comigo. E seja feita a tua vontade, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela vida, eu agradeço, Senhor, pela bondade. E de repente você está transformando a sua súplica em gratidão por aquilo que você tem e não por aquilo que você não tem. Então ele continua dizendo: mas vocês precisam apresentar os seus pedidos a Deus. Pois que você passou por isso, orando, suplicando, agradecendo, então agora você tem que ter coragem de apresentar seus pedidos a Deus. Seus pedidos que podem te conduzir a um lugar de sucesso, ou pode te conduzir a um lugar apenas dizer: vou te manter fiel enquanto você não vai receber aquilo. E é nessa hora, irmãos, aonde você pode dizer, versículo 7, a paz de Deus que excede todo, versículo 7, que excede todo
entendimento. Guardará o seu coração. Eu quero pegar essa palavra guardará. Essa palavra guardará é a expressão de uma sentinela que está guardando um território. Irmão, sabe o que a paz que excede todo entendimento faz? Deus coloca um guarda para guardar o território do nosso coração. E de repente você se vê protegido de forma sobrenatural. Ele protege as suas emoções, ele protege você. Então você tem clareza para tomar as decisões, não debaixo da ansiedade, mas debaixo da paz que você tem com Deus. Da paz de Deus. A equipe de louvor pode subir. E eu encerro com essa ilustração. Quero que você guarde essa palavra no teu coração. A paz com Deus não pode ser comprada. A paz de Deus tem um caminho. E a paz que excede todo entendimento precisa de posicionamento e de pressão sobrenatural. Irmãos, isso é cientificamente comprovado. Num mar revolto, ele tem dois lugares que ele é demonstrado. Um você vê e outro não. O mar revolto, acima das ondas, podem ter ondas de 10 metros. Pode jogar as embarcações para um lado e para o outro. Pode estar com muitos ventos. Acima da superfície, o mar pode se tornar amedrontador, desesperador. Barulhos violentos, ventos soprando. E na maioria das vezes é isso que nós vemos. Mas a ciência nos mostra que 40 metros de profundidade, em cima o mar revolto, mas a 40 metros de profundidade, ali as plantas estão paradas. O silêncio é absoluto. A vida está correndo de forma tão natural. Os peixes estão vivendo, curtindo. Existe um ambiente de tremenda paz. Mesmo que acima das ondas, acima da superfície, as ondas estejam revoltas. Sabe o que isso fala para nós sobre a paz do príncipe da paz? Irmãos, é que sem profundidade, sem você ir para lugares profundos em Deus, onde tem um silêncio que vem do céu, onde todas as coisas se acalmam, mesmo que tudo esteja revolto, porque é só na profundidade da oração, súplica, ação de graças e pedidos, e a profundidade das escrituras, é que você vai ter paz em Deus. Então você vai entrar num lugar que você vai dizer: Deus, tudo por cima revolto, mas aqui embaixo a paz que excede todo entendimento, porque tem um guarda guardando o teu território. Irmãos, e a Bíblia diz que Deus é aquele guarda que não fecha os seus olhos e nunca dorme. Ele está nos guardando, porque você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Vamos colocar em pé, vamos cantar uma parte dessa canção. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos cantar uma parte dessa canção que vocês escolheram, só para a gente sair daqui com essa paz. Enquanto eles cantam, vou pedir para você colocar a mão no seu coração. E você vai colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, por favor, me dê a paz que eu preciso. Eu não sei qual que é a tua paz. Sim, meu Deus, a tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, Essa é a verdade. sobre a tempestade eu vou.
vez, descansarei. Descansarei, pois serás Deus. Senhor, eu oro para que eles sejam levados na paz com Deus que eles já têm em Cristo Jesus. E quem não tem, que entregue a sua vida hoje a Cristo. Senhor, eu oro para que eles tenham a paz de Deus, que o mundo não pode dar, só o Senhor pode dar. E eu oro para que eles tenham essa paz que excede todo entendimento, que é sobrenatural, que é de um lugar profundo, que o Senhor entrega para eles, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, vão com Deus em nome de Jesus.